Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Versículo 30. Agora, porque somos membros do seu corpo. E agora o 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos repetir o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Glória a Deus. Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, enche o nosso coração da tua palavra. Está escrito que devemos salmodiar. Devemos, meu Deus, trazer sempre a tua palavra em nossos corações, em nosso meio. Que a tua palavra venha habitar ricamente, Pai, em nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a vivermos a palavra. Não apenas cantarmos, não apenas falarmos, mas vivermos, encarnarmos, torná-la algo, Senhor, real em nossas vidas. Dá entendimento da tua palavra nessa noite, Pai. A cada mente, a cada coração aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, protege a palavra com os teus anjos, para que o maligno não a roube, não a tire dos corações, mas que a palavra possa penetrar profundamente no coração, Pai. Dividindo alma, espírito e corpo, separando juntas e medulas, Pai. Discernindo, Senhor, a vida de cada um, iluminando, Senhor, para que seja transformado, perfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado. Você pode se assentar. Amém. Nós vamos então falar sobre esse tema, irmãos. O eu e o mistério de Cristo e da igreja. Há uns dias atrás, nós falamos esse texto, compartilhamos esse texto no ministério com os casais, no sábado passado. Mas hoje eu não quero conversar sobre o casamento, sobre a vida do casal. Eu quero falar sobre a igreja, sobre o mistério de Cristo e a igreja. Amém. Irmãos, a maioria de nós, a maioria dos cristãos, não só aqui da igreja, mas de modo geral, eles não têm dúvida com relação à sua salvação em Cristo, o seu relacionamento com Cristo. A maioria dos cristãos não tem dúvidas sobre a fé em Jesus. Às vezes, muitas vezes, o que acontece na jornada cristã é que nós, e que os cristãos, de modo geral, não só que nós às vezes criamos dúvidas em relação à igreja. Criamos vários tipos de dúvidas em relação à igreja, aos ensinamentos da igreja. Não sobre Cristo, sobre a salvação. Inclusive o Brasil possui, na verdade, mais do que isso, né? Mais, pelo menos 10 milhões de desigrejados. 10 milhões de desigrejados. Foi dito que os desigrejados, os cristãos que creem em Jesus como Salvador, mas que não estão numa igreja, são, em termos assim, se fosse contar como se fosse uma denominação evangélica, ela só perderia para a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil. Então, depois da maior igreja do Brasil, os desigrejados é o segundo grupo, que tem mais gente.
Então você observa que eles são considerados evangélicos. Então são pessoas que confessam a Cristo, mas não estão congregando numa igreja. Então assim, nós temos a certeza do amor de Deus, de modo geral. Sabemos que só Cristo tem palavra de vida eterna. Sabemos que somos lavados, limpos dos pecados pelo sangue de Jesus. Sabemos que temos que permanecer em Cristo. Mas às vezes os cristãos estão tendo dúvida se devem servir e permanecer na igreja que estão. E é interessante também, irmãos, que tem um fenômeno que acontece nas grandes capitais, nas grandes cidades principalmente, é que quando aparece uma igreja nova, com toda a força financeira, se prepara um ambiente, música, e a pessoa que vai começar essa igreja, ela é conhecida, ela é famosa, em pouco tempo essa igreja ela enche de gente. E é comum em pouco tempo ter 2.000, 3.000, 5.000, tantas pessoas. E essas igrejas, elas não fizeram um trabalho de evangelização, essa que eu estou citando. Elas não fizeram um trabalho de ir nas casas. Elas não, o povo que está ali, aquele líder, aquele pastor ali, ele não fez um trabalho profundo de intercessão, mas pela fama, pelo conhecimento, ele chega, abre as portas, e aí um monte de gente. Quem são essas pessoas que vão para essas igrejas? 80%, 90% são de gente já evangélica, de pessoas já cristãs. Elas saíram das suas igrejas, ou elas estavam afastadas, e aí elas então se reúnem nesse lugar. E aí eu sempre estou de acordo com o pastor Carlito Paz, que isso não aumenta nada no reino de Deus, não acrescenta nada no reino de Deus, porque acrescenta para aquele pastor, acrescenta para aquele líder, porque ele vai ter muita gente, vai ter muito poder para fazer muita coisa, mas no reino de Deus, isso aí não aumenta nada, porque ninguém foi alcançado praticamente, poucas pessoas ou quase ninguém realmente conheceu o evangelho, a palavra, através daquela igreja. Então, acrescenta pouco no reino de Deus. Há só uma transferência de gente de um lado para o outro. E eu me lembro que, você sabe que a Camila, a minha filha mais velha, que mora na Argentina, ela frequenta uma igreja lá, conhecida e famosa também na Argentina, grande. É igreja que tem uns 4 a 5 cultos no domingo. E quando nós estivemos lá com ela, nós tivemos que ficar numa fila para participar do culto. Mas aí, alguns anos atrás, uma igreja famosa no mundo abriu uma igreja lá na cidade de Buenos Aires. E o que aconteceu? Muitos dos irmãos da igreja, da qual a Camila faz parte, saíram da igreja para ir para essa nova igreja que estava começando lá na Argentina. Então essas coisas têm acontecido bastante nesses últimos tempos. Então, nós não temos, o cristão de modo geral, ele não tem problema com relação a seguir a Cristo, a crer em Jesus, mas eles têm tido problemas em relação à igreja no qual elas participam. Então tem pessoas mudando de igreja, tem pessoas saindo da igreja, ficando sem igreja, mesmo dizendo cristãs, mesmo se dizendo evangélicas. Então, tem surgido dúvidas a respeito da igreja, das igrejas locais, das igrejas que são um grupo de pessoas que se reúnem no lugar, que tem a sua maneira de ser,
muitas vezes têm surgido dúvidas. E algumas pessoas se afastam da igreja. Se afastam. Por que às vezes eu e você pensamos em abandonar a igreja? É claro que o que leva um membro da igreja a querer abandonar a igreja e o que leva um pastor a querer abandonar a igreja são coisas diferentes. Mas muitas vezes nós pensamos em sair ou de abandonar a igreja. E eu quero assim dizer uma coisa que eu acho que eu creio que é mais central nisso. As dúvidas em relação à igreja têm a ver com uma teologia errada que nós temos, que os cristãos têm, uma teologia, um pensamento errado sobre a nossa união com a igreja e a nossa salvação. Nós pensamos que a nossa salvação e a nossa santificação são coisas individuais e não coisas coletivas, e não algo coletivo. Imaginamos que a nossa salvação e a nossa santificação só depende do eu, só depende do indivíduo. E nós menosprezamos a coletividade nesse processo. Então, se nós pensamos que a nossa salvação é algo individual, se nós pensamos que a nossa salvação é algo que diz respeito somente a mim, então se eu estou na igreja e tem algumas pessoas que eu não gosto, se eu estou na igreja e tem algumas coisas que eu não gosto, que eu não aprovo, que eu não apoio, então se eu estou na igreja, mas tem alguma coisa que me incomoda, então para mim sair dessa igreja, abandonar essa igreja, não será algo difícil. Porque eu considero que a salvação depende só de mim, que a minha santificação só depende de mim. Então, se tem alguma coisa que eu não gosto nessa igreja, eu vou abandoná-la, eu vou deixá-la e vou para outro lugar, ou vou ficar em casa e não vou ficar em lugar nenhum. E eu pela palavra de Deus, eu vou mostrar para você que isso é uma teologia individualizada, equivocada, errada. Primeiro, mas o mistério é, Cristo, na sua vinda, é o Salvador do seu corpo, não do indivíduo. Primeiro mistério que Paulo fala nesse texto de Éfeso, é que na vinda de Cristo, ele é o Salvador, não de um indivíduo, ou de indivíduos, mas Cristo, ele é o Salvador do corpo, da coletividade. Ele não é salvador do indivíduo sozinho. Porque o versículo 23 diz assim, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. De quem que Cristo é o salvador? Do seu corpo. De quem que o homem, de quem que o homem cuida? O homem cuida do seu corpo. Então ele deve tratar a sua mulher bem, porque quem trata da sua mulher, ele cuida de si mesmo. Ele ama a si mesmo. Diz, isso acontece no casamento. E aqui está dizendo que Cristo, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, mas ele também é o salvador desse corpo, que é a igreja. Então, presta atenção, querido. No início, Cristo salva indivíduos. Quando o lavrador, ele planta as sementes, ele planta individualmente as sementes. Ele vai plantando individualmente as sementes. Não é, irmã Maria? Sei que a senhora já plantou roça. Eu nunca plantei. Plantei às vezes um milho lá, muito mal plantado. Mas quando o lavrador vai fazer a colheita, ele não colhe individualmente. Ele colhe a lavoura inteira.
Então a salvação, ela se dá no indivíduo. Pessoas vão ouvindo e vão crendo, vão recebendo, vão aceitando, vão se entregando, se submetendo. Mas quando Cristo voltar para buscar os seus, Ele não vai buscar indivíduos, Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar o seu povo, e somente de uma única vez. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. No versículo 27 de Efésios 5, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Caio, se você não ter cuidado, não vai ficar uma boa filmagem. Vitória, a última filmagem, aquela da última palavra, não teve alguns problemas na filmagem. Então, cuidado aí. Vamos voltando. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, apresentá-la a si como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante. Então, querido, Cristo virá buscar sua igreja, olha aqui para mim, não indivíduos. Vejamos que, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A salvação é uma escolha individual e pessoal, certo? Concordamos com isso. Mas, por outro lado, o nascimento de um bebê natural, o bebê não escolhe. Quem escolhe? O pai e a mãe. Nenhum filho nasce porque escolheu nascer. E alguns até dizem isso para os pais. Eu não quis nascer, você que quis que eu nascesse. E espiritualmente, o nascimento de alguém, a Bíblia diz que é da vontade de Deus, do Pai Celestial. Não nasceram da vontade da carne e nem do sangue, mas de Deus. João 1,13. Então é Deus que escolheu fazer com que as pessoas, na sua soberania, nasçam na sua família, nasçam para o seu reino. Diga glória a Deus. Aplicando esse mistério a mim e a você, veja que em Cristo temos a salvação pessoal. Mas Cristo é o Salvador do corpo, não somente de um membro em particular, de uma pessoa em particular. O corpo tem muitos membros, sendo assim a salvação ela deixa de ser individual e ela passa a ser coletiva. Porque o corpo está falando de muitos membros, não só de um membro, mas de muitos membros. Então a salvação ela deixa de ser individual e ela passa a ser coletiva. Como passamos a ser membros uns dos outros e formar o corpo de Cristo, que será salvo. Então, eu sem você não poderei ser salvo. E você sem mim também não poderá ser salvo. Resumindo, ninguém chegará ao céu sozinho. Ou nós vamos juntos, ou ninguém vai. Aquela frase que alguém diz assim, lá no céu não vai ter um lugar para esse separado, para aquele separado, não vai ter lugar específico para fulano, beltrano, ciclano, não vai existir essas divisões, separações no céu. Então, queridos, a realidade da salvação, do corpo de Cristo, é justamente isso. Ou nós vamos juntos, ou ninguém chega no céu. Você pode dizer amém? No processo da salvação que se dá no corpo, a única opção é irmos juntos. Quem se isola, se afasta do corpo de Cristo, ficará de fora, porque Ele é o Salvador do corpo. E o corpo são muitos membros que formam o seu corpo. Então, se sair do corpo, se isolar do corpo, murcha, morre, se acaba.
Então, para que estejamos incluídos na salvação de Cristo, precisamos estar no corpo. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, sozinho eu não subo. Sozinho você não sobe. Tem que ser junto no corpo de Cristo. Tem que ser juntos como corpo e igreja de Jesus. Ou vamos todos juntos, ou ninguém vai. Você pode dizer amém, querido? Irmão, se eu pudesse escolher, eu dizia, Senhor, eu quero ir sozinho. Se eu pudesse escolher, eu falaria, Senhor, eu quero largar tudo de mão. E me leva sozinho. Mas ele diz, não, meu filho. Para você vir, você precisa estar no corpo, incluído, não como um indivíduo completo e pleno, mas como um órgão que faz parte de um corpo completo e pleno, que é a minha igreja, que eu vou buscar uma igreja santa, inculpável, imaculável no dia da minha vinda. Você pode dizer glória a Deus? Segundo mistério. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Lá o cabeça e aqui a igreja, o seu corpo. O cabeça com o corpo é o Cristo. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Quando o eu individual é salvo em Cristo, quando o Marcos, filho da dona Arnesi, do seu Almandi, conhecido como Beijoca, que eu não sei bem porquê, eu desconfio, né? Então, quando esse eu individual é salvo em Cristo, a primeira coisa que a salvação faz é matá-lo. A primeira coisa que a salvação faz no eu individual de quem conhece a Cristo é matá-lo. A salvação mata o eu individual. A salvação, ela tira do meu eu, ela separa o corpo da cabeça. Quando separa o corpo da cabeça, morre. Então, para que eu conheça a salvação, eu preciso morrer. Eu preciso ser crucificado com Cristo. Então você só pode nascer de novo, uma pessoa só pode nascer de novo através da morte. Tem que ser separado o corpo da cabeça. Paulo falava em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Queridos, crucificado com Cristo é morte, porque ele foi crucificado e morreu. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É interessante, irmãos, que ele diz assim, não sou eu quem vive. Aí ele diz na frente, a vida que eu agora vivo no corpo. Pode ser que ele se refira à sua vida natural, física, mas pode ser que ele também se refira à igreja, no corpo. Queridos, quando eu morro para mim mesmo, eu sou incluído no corpo de Cristo. Quando você morre para você mesmo, você é incluído no corpo de Cristo, que ele mesmo cuida e salvará. Corpo esse que já tem você como membro, se você já consagrou a sua vida a Cristo. De fato, morrer com Cristo é deixar de ser um eu individualizado e se tornar um eu coletivizado no corpo, sua igreja. Ser crucificado, morrer com Cristo na conversão ao Evangelho, quer dizer que eu perco a minha própria cabeça. E eu ganho a cabeça de Cristo. Eu passo a ser um membro do corpo do qual Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, eu perdi a minha cabeça.
Sabe o que quer dizer? Perder a cabeça quer dizer que eu não estou mais no comando. Não sou eu mais que determino aonde eu vou, o que eu faço. Porque quem manda no corpo é a cabeça, é o cérebro. Então quando Cristo se torna a minha cabeça e eu sou parte do corpo de Cristo, então eu passo a seguir o cabeça, Cristo. Se algum membro do corpo não obedece à cabeça, esse membro está enfermo, está doente, vai morrer. Mas todo membro que está ligado na cabeça e que está vivo, ele segue as instruções da cabeça. Então eu, como parte do corpo de Cristo, não vivo mais pelos meus pensamentos, não vivo mais pelas minhas filosofias, não vivo mais pelas minhas próprias ideias, mas agora eu me sujeito à palavra de Cristo, eu me sujeito à vontade de Cristo, eu me sujeito ao reino de Deus, eu me submeto a Ele e eu estou incluído no seu corpo, esse corpo que Ele vai salvar no último dia. Você pode dizer glória a Deus? Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Agora, queridos, algo mais incrível. A salvação me tira da individualização do meu eu e leva para dentro de uma coletividade, o corpo de Cristo. O mistério não é só Cristo. O mistério é Cristo e a igreja. O mistério diz respeito à igreja de Cristo, o seu corpo. Esse corpo do qual meus irmãos da fé fazem parte como membros de forma intrínseca e insubstituível. Isso implica que ninguém chegará no céu sozinho como indivíduo, mas como membro de uma coletividade chamada corpo de Cristo, chamada igreja de Cristo. Você quer ver como é que se dará a salvação no final dos tempos? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: pois dada a ordem como voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então veja bem, os mortos são ressuscitados. Os que morreram em Cristo. Não é todos, é quem morreu em Cristo. E nós que estivermos vivos e estamos em Cristo, seremos arrebatados. Mas não é um de cada vez. Não é um por um. Não é um 10 e 15, não é outro 10 e 50, não é outro 10 e 52, não é outro meio-dia. Mas isso acontecerá simultaneamente. É a grande colheita. Os mortos ressuscitam. E os vivos são transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Diga glória a Deus. Então, o corpo sobe junto, não tem como ir um depois do outro, não, isso é uma anomalia, isso seria um defeito. O corpo estaria dilacerado, mas o corpo vai junto. E é interessante, olha aqui para mim, irmãos, que todos os santos do Velho Testamento, eles não foram aperfeiçoados ainda. Mas diz o escritor de Hebreus, no capítulo 11, que eles estão esperando para juntamente conosco serem aperfeiçoados. Porque tantos os santos do Velho Testamento como os santos do Novo Testamento, todos nós somos incluídos no corpo de Cristo pela sua graça. E é Cristo que é o cabeça, e é Cristo que é o salvador do corpo. E todos nós estaremos juntos na sua presença e no seu reino como um só corpo. Diga glória a Deus. Como uma única igreja do Senhor.
Diga assim: se eu for para o céu. Diga assim para o seu irmão: eu vou com você. Diga assim para o outro: se você vai para o céu, você vai ter que ir comigo. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu me unir à igreja aqui na terra, eu me uno na igreja no céu. Se eu me desunir à igreja aqui na terra, eu me desuno à igreja lá no céu. O que é a unidade do corpo de Cristo? O que é a unidade? O corpo tem que ser um. Se não for um, não é corpo, é outra coisa. O que é a unidade do corpo de Cristo? É simples. O corpo não vive sem os membros. O cristão não vive sem a igreja. O corpo não vive sem a cabeça. O cristão não vive sem Cristo. Não é possível ter Cristo e não ter a igreja. E não é possível ter a igreja e não ter Cristo. Porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro mistério. O primeiro mistério, Cristo é o salvador do seu corpo, não do indivíduo. O segundo mistério, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. O terceiro mistério, somos o corpo de Cristo. Versículo 30 do capítulo 5 de Efésios. Pois somos membros do seu corpo. Irmãos, não tem como desfrutarmos da salvação eterna de Cristo se rejeitarmos a união e a unidade no seu corpo, sua igreja na terra. No corpo de Cristo só tem vaga para membro. No corpo de Cristo só tem vaga para membro. Porque a vaga da cabeça já está preenchida. A vaga do comando já está preenchida. A vaga daquele que dá as ordens já está preenchida. Quem é o cabeça? Cristo. E foi preenchida através de um preço alto da sua morte, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, da sua morte e ressurreição. Isso tornou Cristo o cabeça da igreja. Então, no corpo de Cristo, eu e você somos membros. Realizamos funções para que o corpo viva. Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para doutores, que é mestres, evangelistas, profetas. Romanos capítulo 12 fala dos dons. Governo, administração, socorro. E são muitos dons. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons manifestados pelo Espírito Santo, que são 9. E que fala que esses dons, eles podem se manifestar nas reuniões da igreja. Um após o outro. Todos são membros. Todos cumprem uma função no corpo. Para que o corpo cresça, para que o corpo se fortaleça, para que o corpo se amadureça, para que o corpo se fortaleça. É necessário que todos os membros funcionem, que todos os membros estejam vivos, ativos. Cada membro que Jesus chama para o seu corpo, que Ele inclui no seu corpo, é importante. Não tem nenhum membro no corpo que não seja fundamental, que não seja importante. Ninguém é desprezado, ninguém é colocado de lado se está no corpo. E se o cabeça trouxe, se Jesus chamou para o corpo, é porque tem uma função importante nesse corpo. Não é só importante quem prega, não é só importante quem ensina na frente, não é só importante quem está na frente.
Não. Aquela pessoa que dá uma palavra de fé lá no cantinho do prédio da igreja, uma palavra de esperança. Aquela pessoa que recebe quem chega com um abraço, com um sorriso. Aquela pessoa que visita o necessitado e se torna alguém que leva socorro. Aquela pessoa que no seu quarto intercede pelo pastor, intercede pela igreja, intercede pelos irmãos. Aquela pessoa que tem o dom de contribuir, porque existe a contribuição geral e tem algumas pessoas que contribuem mais do que todo mundo e faz com alegria. Todos os dons são importantes. Todos os órgãos do corpo são importantes. Mas só um é o cabeça. Só Cristo é o cabeça. Só Cristo é o cabeça. Nós somos apenas membro do corpo. Todos nós. Eu tenho uma função. E eu procuro fazer a minha função. E eu procuro ser fiel na minha função, dentro do meu limite. Mas eu não sou melhor do que você. Eu não sou maior do que você. Entre nós só tem um maior. E ele se tornou maior porque serviu. Ele se tornou maior porque se rebaixou, se humilhou. E agora ele é o cabeça, porque não foi ele que quis ser o cabeça simplesmente, mas foi o Pai que o exaltou soberanamente e deu a ele um nome, que é sobre todo nome, no qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que ele é o Senhor. Que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que como membro do corpo, queridos, devemos servir uns aos outros. Sabe o que significa? Que nós todos, queridos, temos que andar de joelho diante do Senhor. E se Ele manda, vai lá e perdoa, vai lá e ajuda, vai lá e dá uma palavra, vai lá e faz isso, se reconcilia e fica calado. O que Ele mandar, todos nós temos que obedecer ao Senhor. Porque Ele é o cabeça. Irmãos, a questão, olha aqui para mim. A questão não é o que o pastor fala. Não é o que o irmão fala. Essa não é a questão. A questão, se é o Senhor que está falando. Se é o cabeça que está dizendo, está falando para mim e para você. Essa é a questão. E se nós somos membros do seu corpo, e nós somos sadios, nós vamos obedecer o cabeça. Porque, queridos, se não houver obediência do corpo, é porque esse membro já saiu do corpo. Esse membro já perdeu a vida. Não tem a salvação. Está perdido. Você entende? Alguém que nunca obedece à palavra, alguém que nunca obedece a Cristo, pode estar na igreja física, mas no arrebatamento não vai subir. Não vai estar incluído. Porque ele vai levar o seu corpo. E o corpo de Cristo obedece a Cristo. O corpo de Cristo obedece à cabeça, que é o próprio Cristo. Você está entendendo, querido? Se algum dia eu disse para você que eu acreditava que uma vez salvo, sempre salvo, eu quero mudar a minha palavra. Pessoas salvas podem se perder. Crentes salvos podem perder a salvação se não continuarem ligados no cabeça, que é Cristo. Você está entendendo, irmão? Então, uma questão se estamos ligados ao cabeça ou não, se fazemos parte do corpo de Cristo ou não. Porque no versículo 26 e 27 de Efésios 5, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra purifica, irmãos. É como uma água que dá um banho na vida do crente, a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Olha aqui para mim, irmãos. Nós chegamos ao corpo, nós chegamos a Cristo, somos sujos,
no pecado, somos lavados pelo sangue, somos lavados pela palavra, encontramos a salvação, mas só que nós ainda temos mancha, ruga. Nós temos mancha e ruga. Mas Ele quer nos santificar, Ele quer nos tratar. As mulheres que vão no cabeleireiro, da cabeleireira, elas vão se tratar ali muitas vezes, tirar as rugas, as mais velhas, as manchas da pele, para ficar bonita. O Senhor quer levar um povo para si, limpo, lavado, santificado, bonito, lindo. Quando o corpo estiver amadurecido, e tiver cuidado, e tiver limpo, sem manchas, sem rugas, aí Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar o seu corpo, Ele vem buscar a sua igreja. Agora olha aqui para mim. Muitas vezes, nós temos dificuldade nos relacionamentos na igreja. Como nós pensamos que a salvação é algo individual, o que é que nós queremos fazer? Queremos sair da igreja. Queremos deixar a igreja. Não, essa igreja tem problema. Não, tem linguarudo, tem fofoqueiro, tem isso, tem aquilo. Tem gente que olha com olhar torto, tem gente que pecou. Então, eu não quero, eu vou sair da igreja para mim me santificar. Mas isso é um engano. Porque, irmãos, Deus coloca a gente numa igreja e coloca as pessoas que Ele quer colocar nessa igreja. E é justamente no relacionamento com as pessoas dessa igreja que nós fazemos parte, que são gente como a gente. É justamente na convivência, no passar dos meses e dos anos, convivendo com cada tipo de gente, é que Deus está tratando o nosso caráter, é que Deus está tratando a nossa vida, tirando as rugas, as manchas, através da comunhão da igreja, da permanência da igreja, é permanecendo que o nosso caráter é tratado, é permanecendo que Deus está nos limpando, nos preparando para que seja o Salvador do corpo e nós estejamos incluídos nesse corpo, na sua vinda e no arrebatamento da igreja. Você pode dizer amém, querido? Quem sai da igreja pensa, agora eu vou ser mais santo, agora eu estou liberto, eu estou livre, não tenho mais carga sobre mim, não tem mais palavra para me entristecer, não sei o quê, e a pessoa pensa que melhorou de vida. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa que se afasta da igreja, a cada dia, ela vai se conformando com o mundo, sutilmente, ela vai dando lugar à bebida alcoólica, vai dando lugar às festas, vai dando lugar aos enganos, vai levantando novas amizades fora da igreja. E ela vai se conformando com o mundo a cada dia. Conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho. Mas a pessoa que permanece na igreja, um dia ela ouve uma exortação. Um dia ela ouve uma palavra, um dia ela vê a lágrima de outro, um dia ela escuta uma intercessão, um dia ela vê uma conversão dramática, ela vai ver o testemunho de Deus, a palavra vai se envolvendo, ela vai se despertando, e ela vai sendo tratada pelo Espírito de Deus, e as rugas vão sendo tiradas, e as manchas vão sendo tiradas, e ela vai sendo preparada a cada dia para o dia do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Eu me lembro, irmãos, que quando Noé estava na arca, durante aqueles dias todos, ele teve que aguentar firme, irmãos, porque naquela arca fedia. Aquela arca fedia. Aquele monte de animal ali, aquele monte de animal ali, com aquelas pessoas ali, aquela arca fedia. Mas sabe qual era o problema? Que fora da arca só havia morte. A arca fedia,
Mas fora da arca só havia morte, porque as águas do dilúvio matou todo mundo ali, naquela região pelo menos. Às vezes na igreja parece que tem alguma coisa que fede, às vezes na igreja parece que tem alguma coisa que não está certa. Mas se você sair da arca da igreja, você vai entrar no vale da sombra, da morte, da escuridão, das trevas. Você vai encontrar um lugar mais perverso, um lugar de morte e destruição. Ainda é melhor estar na arca do que fora da arca. Ainda é melhor ser parte do corpo de Cristo do que se desligar do corpo de Cristo. Irmãos, olha aqui para mim. Na igreja, nós vamos que aprender a lidar com todo tipo de gente. Olha aqui para mim. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas, comigo, com outros. Eu vou ter que aprender a lidar com você. Nós vamos perceber que não há perfeição. Embora Deus esteja nos aperfeiçoando, na igreja vai ter fofoca. Na igreja vai ter gente invejosa. Na igreja vai ter ciúmes, orgulho. Na igreja vai ter avareza, vai ter prostituição, adultério, mentira, roubo, traição, ingratidão. Na igreja vai ter crente viciado, vai ter crente ladrão. Na igreja tem gente salva e tem gente perdida. Na igreja tem gente convertida, gente se convertendo, e tem gente que não é convertida e não vai se converter nunca. Na igreja tem gente cheia de costumes do mundo e até lobos devoradores das ovelhas. Tem gente que é capaz de fazer mal para o seu irmão na igreja. E mesmo os convertidos que nós temos na igreja, eles podem estar em estágios diferentes. Podemos ter convertidos crianças na fé, que tudo é escândalo, que tudo se abala, que tudo é problema. Nós podemos ter pessoas que são jovens na fé, e nós podemos ter pessoas que são maduras na fé. E Deus quer que todos nós nos amadureçamos. Porque Ele virá buscar uma igreja santa, irrepreensível, inculpável. Mas enquanto não chega esse dia, nós vamos conviver com essa situação da igreja. E o mais incrível de tudo, queridos, é que eu e você estamos nesse bolo. Eu e você, nós estamos incluídos nessa situação da igreja. Agora escuta aqui que eu vou lhe dizer. Quem te colocou na igreja? Olha aqui para mim. Se foi você mesmo que se colocou na igreja, você pode sair e pode ir embora. Mas se foi Cristo que te colocou na igreja, nem você e nem ninguém pode te tirar da igreja. Se foi o cabeça que te trouxe à igreja, somente o cabeça poderá te tirar da igreja. Então você não deve sair da igreja porque você se magoou, porque você se chateou, ou porque alguém disse alguma coisa, ou porque falou alguma coisa. Porque quem manda é o cabeça, quem manda é Jesus. E se Ele não mandar, você deve permanecer na igreja. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, a igreja é mais do que um encontro de indivíduos. Não é, a igreja não é... Gente, recebe essa revelação do Espírito de Deus. A igreja é mais do que indivíduos. É um corpo, é uma família espiritual do qual nós pertencemos. Irmãos, eu não abandono a minha esposa por qualquer coisa.
Às vezes até eu brigo com ela, né? Mas eu não abandono por qualquer coisa. Eu não abandono os meus filhos por qualquer coisa. Já me deram trabalho pra caramba. Mas eu não abandono. Porque são minha família. Porque eu amo a minha família. Porque eu dou a vida pela minha família. Eu brigo pela minha família. E a igreja, queridos, é uma família. Não são indivíduos que se reúnem. Não são pessoas individuais que se encontram uma vez por semana. Tem mais coisa envolvida. Tem mais profundidade, tem um mistério nisso. E não é, irmãos, o pastor que dá a vida por vocês. Mas vocês dão a vida pelo seu pastor também. Somos membros do mesmo corpo, somos membros uns dos outros. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, as guerras do reino de Deus não é a guerra de um homem, não é guerra de uma família, não é uma guerra de uma pessoa, é uma guerra de uma igreja. Todos nós precisamos estar imbuídos e trabalhando na direção pelo qual o cabeça tem nos conduzido. Então, queridos, vamos ganhar as pessoas, vamos ganhar as vidas para Jesus, com testemunho e com a obra de conversão do Espírito de Deus, atuando em cada vida. Mas nós todos, quando você pegar o seu salário, pensa que você vai investir na igreja, porque a igreja vai ganhar as vidas. Quando você tiver a oportunidade de visitar alguém, de ir até uma pessoa, vá até ela e leve a mensagem, porque nós estamos como igreja caminhando nessa direção. Queridos, olha aqui para mim. Estar aqui hoje não é o máximo, irmão. Não é o máximo que você pode dar. Não é, querido. Isso aqui é só uma plataforma. Isso aqui é só um lugar de nós celebrarmos a Jesus juntos. Mas na segunda-feira, irmão, você tem que ser um leão. Você tem que ser um guerreiro do Senhor, uma testemunha do Senhor, cheia do Espírito Santo. Quando você receber o seu salário, você tem que ser cheio do Espírito Santo, como um leão, para servir a Deus, para servir o cabeça, para andar na visão do Senhor, para a salvação desse mundo, para a libertação de vidas. A Bíblia diz que nós nos reunimos em Hebreus 10, 24, para nos estimularmos às boas obras. Eu não posso ter receio de chamar você a boas obras. Eu não posso ter medo de chamar você a servir. Eu não posso me calar para dizer para você que nós precisamos servir ao cabeça, que nós temos que andar com Cristo, que não podemos viver somente para nós mesmos. Querido, eu não posso pedir desculpa para você para obedecer o que o cabeça ordena. E nem você pode me pedir desculpa para você dizer o que o cabeça ordena. Nós temos apenas que seguir o cabeça, que é Cristo. Eu vou concluir. A quem Cristo vai arrebatar? Uma igreja, e não somente gente isolada, individualizada. Você não vai subir, irmão, se você é individualizado, isolado. Você não vai subir. Irmãos, o purê, ele só existe quando as batatas são amassadas. A igreja de Cristo é como o purê. Só pode fazer parte da igreja do Senhor, que vai ser arrebatada, as batatas que se deixarem ser amassadas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Quem se deixar ser amassado como o barro nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor, fará parte
do corpo, do purê. Mas se nós quisermos continuar sendo indivíduos, que o cabeça está dizendo, é esse o caminho, é ide, é vai, é perdoa, é ama, é contribui, é abraça, é ama. E se você continua no seu lugar dizendo, eu não faço isso, isso não é para mim, eu não quero isso. Irmão, você não é salvo. Você não vai para o céu. Eu te afirmo com toda a segurança, com todo o conhecimento, com tudo que há em mim, eu te afirmo, você não sobe no arrebatamento da igreja, porque você não faz parte do corpo, você não se tornou o purê no corpo de Cristo. Querido, nessa noite, a partir de hoje, diga para o seu Deus, muda o meu coração duro, muda o meu coração de pedra, muda o meu coração insensível, muda a minha mentalidade. Senhor, eu quero amar o teu reino, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero amar as ovelhas perdidas, eu quero amar o ministério de amar, de abraçar, de alcançar, de trazer vidas ao teu altar. Peça ao Senhor um quebrantamento. Uma igreja sem mácula, sem ruga, ou coisas semelhantes. Querido, se há pecado contínuo em sua vida, confesse a Deus o seu pecado. Não continue vivendo no pecado. Se arrependa diante de Deus. Clame a Deus por misericórdia. Se você precisa perdoar alguém que te ofendeu, perdoe. Se você precisa ser perdoado, peça perdão. Deixe o Espírito Santo transformar você. Sem mancha, sem mácula e sem coisa semelhante. Para que quando o Senhor voltar, você participe da salvação do corpo, da salvação eterna, do arrebatamento da igreja.